Seja um capelão. Faça o curso de capelania no SEC para atuar em visitas hospitalares, prisional e educacional. Curso com duração de 7 módulos, 1 por semana. E ao final o aluno recebe um certificado do curso e a carteirinha de capelão pela instituição SEC. Centro Evangélico de Educação e Cultura. Matrículas e informações pelo 19 3312 0687. Curso disponível em Dayatuba e nos núcleos de Itu e Montemor. Garanta já sua vaga. SEC, a excelência do saber. Estude Teologia EAD, ensino à distância. Você pode estudar o curso Bacharel Livre em Teologia em qualquer lugar e em qualquer horário. Matrículas e informações pelo telefone 19 3312 0687. Garanta já sua vaga. SEC, Centro Evangélico de Educação e Cultura. Curso Bacharel Livre em Teologia EAD. SEC, a excelência do saber. WhatsApp, Rádio Aleluia Music. 19 982540890. EBD, Escola Bíblica no Rádio, comentando e explicando as lições da Escola Bíblica Dominical. Contendei com a vossa mãe, contendei, porque ela não é minha mulher e eu não sou seu marido. Oséias 2:2. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os ouvintes. E é com grande prazer que abrimos mais uma programação. E com vocês, lições que edificam. EBD, Escola Bíblica Dominical, uma iniciativa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Indaiatuba e filiais, sob a presidência do pastor Raimundo Soares de Lima. Esse programa ele tem o propósito de oferecer a todos aqueles que por algum motivo não podem estar presentes na EBD, não substituir a sua presença, mas ele vem de encontro trazendo aqui um comentário da lição da Escola Bíblica Dominical que acontece todos os domingos a partir das 9 horas no Templo Central e em todas as nossas filiais. E através das nossas redes sociais você pode acessar e também ser um aluno da nossa EBD. O propósito divino da EBD é o desenvolvimento espiritual de cada cristão. E a nossa função é transmitir, estimular e apontar o caminho do conhecimento e da aprendizagem da Bíblia Sagrada. Para enriquecer a nossa programação, eu já conto aqui com os nossos 2 grandes professores, mestres, o professor José Carlos Colaboni e o professor Jackson, e que vão nesse instante, junto comigo, passar alguns minutos comentando a segunda lição do 3º trimestre do ano de 2021, que tem a sua temática Oséias, o casamento como um reflexo da comunhão com Deus. É um tema, se for ver, bastante polêmico, porque quando se trata de casamento, nós vamos falar sobre casamento aqui. E não é bem isso. Nós vamos fazer um outro tipo de casamento, né? Um outro tipo de casamento. E nós vamos estudar nessa lição o livro de Oséias. Nós estamos nesse trimestre estudando os profetas menores, E que um livro com 14 capítulos, não é tão pequenininho assim, né? Não é tão pequeno, mas dos aqui... menores é o maior. No menor é o maior, com 14. O maior dos menores. É o maior dos menores. Então, e aqui nós já estamos com os nossos grandes professores e nós vamos estudar esse tema muito importante. Então, a cada encontro nosso, nós vamos estar falando de um profeta. Então, vai ser muito bom, muito interessante, de um crescimento assim espiritual muito grande para todos, porque muitas pessoas desconhecem até esse interior, dos livros menores, vamos dizer assim, mas são de grande importância para também entender e compreender o próprio os evangelhos, a partir dos livros desses pequenos profetas, nós vamos entender também, sempre fazendo uma conexão com os evangelhos, é muito importante. Também ele traz no seu interior um contexto histórico muito importante, que vale a pena. Muitas pessoas desconhecem também esse contexto histórico, até têm dificuldade ao ler esses livros e não conseguir também fazer aí o paralelo e as suas interpretações.
Tô certa, né, professores? Perfeito. É porque muitas pessoas, eu li o livro de Oséias, mas o que ele traz para mim? Que importância que ele traz? Se você não tiver um conhecimento e um contexto anterior de também entender a parte histórica, que é muito importante, por que eles eram profetas, por que foram chamados profetas, onde surgiram, como surgiram e por que surgiram, não vão ter assim uma definição mais precisa desses livros. Então nós vamos hoje estar aí trazendo, nós vamos estudar o livro de Oséias, que nos revela uma história de amor entre Deus e o seu povo. Então essa questão do casamento nada mais é do que uma história de amor. Bacana, eu gostei agora dessa outra parte aí, né, professores, quando a gente vai falar do casamento, uma história de amor. Mas é entre Deus e o seu povo. Muito bem, a nossa referência hoje está em Oséias 2, 1 e 2, 14 a 17. E depois nossos professores já vão linkar aí a lição de uma forma vocês compreenderem melhor o que é esse livro de Oséias. Oséias 2, 1 e 2, depois no capítulo 14 a 17, o versículo 14 a 17, que diz assim: Dizei a vossos irmãos Ami, e a vossas irmãs Ruama, contendei com a vossa mãe, contendei, porque ela não é minha mulher, e eu não sou o seu marido. E desvie elas as suas prostituições da sua face e os seus adultérios de entre os seus peitos. Portanto, eis que eu a trairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração e lhe darei as suas vinhas dali e do vale de Acor por porta de esperança, e ali cantará, como nos dias da sua mocidade, como nos dias em que subiu da terra do Egito. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que me chamarás meu marido e não me chamarás mais meu Baal. E da sua boca tirarei os nomes de Baalins e os seus nomes não virão mais em memória. Então Oséias, ele vem inaugurando aí essa sessão dos profetas menores. E eu gostaria agora que os nossos professores que estão aqui trouxessem para nós, inclusive, essa lição. Nós vamos falar um pouquinho dessa vida de Oséias, aí com o profeta da salvação, a sua origem e ocupação, o seu drama pessoal. Depois, num segundo momento, esse contexto histórico, que talvez eu, na minha opinião, gostaria de que os professores começassem talvez por esse contexto histórico, para depois falar da vida de Oséias, para poder a gente entender um pouquinho o porquê da vida de Oséias, mas o contexto histórico acho que seria, ao meu ver, ele vem antes do que essa vida de Oséias. Quando ele profetizou, né, a prosperidade e o paganismo, e depois esses líderes religiosos corrompidos, para depois a gente entender um pouquinho da vida de Oséias. Não sei se vocês podem concordar comigo. Tranquilo. É isso. E o terceiro momento, falar desse casamento como um reflexo da comunhão com Deus. Tranquilo. Que é essa metáfora do casamento. Tá. E essa mensagem ilustrada, né, que ele vai trazer, e a promessa de restauração. Eu tomei essa liberdade de já falar com vocês para a gente começar desse contexto histórico, porque fica mais fácil para quem está entendendo e querendo compreender de imediato o que é esse livro de Oséias, uma vez que nós trouxemos na aula passada a importância desses profetas. Tudo depende desse contexto histórico. Sim. Localização, né, desse momento de Oséias, para depois adentrarmos aí na primeira parte, que seria essa vida de Oséias. O que vocês acham? Podemos começar por aí, pelo esse contexto histórico? Eu, particularmente, estou gostando de ver a revista do pastor Jackson.
Ah, é, pastor? Ela tá bem bem recheada. sinalizada. E eu adoro ver isso aí. Sabe que... Isso é sinal de leitura, de pesquisa, bacana. Essa lição, particularmente, dessa revista, eu estou muito feliz. Eu estou achando que está muito bem assim, escrita e aí a gente gosta e acaba indo pesquisar. E também tem outro detalhe, né? Que esse trimestre eu só preciso estudar uma revista. Então... Tô caminhando. Então tá. Ah, você é professor de jovens também. Eu tenho essa vantagem. Por isso, o que eu gastava de caneta nas duas, agora eu tô gastando só. Olha que valeu, né? Valeu. Economia de caneta. Não, e economia também de estudo, porque... De repente, eu não sei como é que é aqui no Tempo Central, mas acredito que o pastor avisa, né? Domingo é você que vai dar aula. Assim, domingo passado ele já fez isso, ele já avisou quem vai estar ministrando. Vocês devem ter uma programação aí, né? Pois bem, em cima dessa programação, quando são dois temas, aí exige um pouco mais, né? Você tem que correr um pouco mais. É que independente tem que estudar por causa do programa, né? Então toda semana tem que estudar a dos adultos. Isso. E aí a dos jovens também, praticamente toda semana. Tá. Mas esse trimestre está sendo muito bom para mim, que eu consigo me aprofundar mais nos temas, né? Porque que legal. Como é só uma lição. Legal. Muito bem. Partimos aí desse contexto histórico para iniciarmos delinearmos a nossa lição de hoje. Eu vou colocar a pergunta. Sim. Eu acho que é muito importante também, mesmo porque vai... A pergunta logo de início, ela pode causar um impacto. Um impacto, né? Porque isso porque a gente não começou ainda a entrar na... Até agora eu só trouxe aí a organização da lição. A pergunta é, em que ambientes metafóricos, olha bem, presta atenção a essa palavrinha aí, ó, ambientes metafóricos, este livro, que seria o de Oséias, que é o que nós estamos estudando hoje, se conhece o verdadeiro propósito dos evangelhos? Em que ambientes metafóricos este livro, Oséias, que nós estamos estudando, se conhece o verdadeiro propósito dos evangelhos? Uma perguntinha. Quem acertar essa já está passado no trimestre. eu, quando ele fez aqui, eu achei que ele estava perguntando do nosso cenário novo. Legal. Metafórico, eu gostei. Mas tudo bem. Muito bem. É bom, eu gosto da aula do EBDS, essa diversão aí. Com os nossos professores. Eles já vão de cara quebrando gelo aí. Ó. Nada a ver com o cenário, tá? Nada a ver. Bom, eu acho que vale a pena a gente dar um início aqui nesse esboço. Sim, eu também acho. Eu também acho que a parte histórica... O esboço que seria a experiência e o entendimento, que vai do capítulo 1, né? De 1 a 3 e 5. Que seria a vida pessoal de Oséias, a tragédia pessoal e o amor redentor de Oséias. Isso. Aí já vai estar no 2. Os procedimentos de Oséias com Gomer 3, que é o capítulo 3. Depois o pecado de Israel, que aí vai estar no capítulo 4, 13 a 16. Que aí vem a infidelidade de Israel e suas causas, a infidelidade de Israel e os seus castigos, o amor de Jeová. E por último aí, já no último capítulo aí, o arrependimento e a restauração, que seria a súplica final e ao arrependimento, e a promessa de bênçãos últimas. Aí vem por último no capítulo 14, o epílogo. Então esse é o esboço do que é o livro de Oséias, né, professor? Eu acredito que a nossa lição, a gente faz sempre um checklist, não olhando para essa sequência aqui, né, pastor? Sim. Não, eu confesso que eu não olhei essa sequência. Eu também não. Eu estou surpreso ouvindo a professora Beda ler agora. Também não fiz isso aí. Mas assim... a sequência está certo. Eu já vi o quadro, o pastor Oséias, o pastor Jackson
Hoje a aula tá boa. O pastor Jackson fez um quadro aí, pastor. Você pode... Não, é que assim, se a gente for seguir essa sequência aqui que a irmã Beda leu, a gente vai começar pela vida de Oséias. Porque os primeiros 3 capítulos do livro de Oséias falam sobre a vida dele. Isso. Aliás, é o único lugar da Bíblia que a gente vai encontrar falando sobre a vida de Oséias. Sim. Pode procurar em outro lugar, não vai achar. É esses 3 capítulos. Tudo que a gente sabe sobre ele tá ali. E aí, como a irmã Beda comentou, se a gente for começar pelo histórico, o contexto histórico, aí nós temos que avançar um pouco a partir do capítulo 4. Sim. Mas, basicamente, o contexto histórico é o que vocês podem imaginar de pior que pode existir na situação. Oséias, ele começou o ministério dele no final do melhor momento de Israel e pegou o comecinho do pior momento de Israel. Sim. Então, esse é o contexto histórico que ele viveu. Ele passa a transição, né? Israel ali estava, depois do reinado de Jeroboão II, que durou 41 anos, um reinado muito próspero. Israel expandiu as suas divisas, conquistou território, conquistou rotas comerciais, enriqueceu, ficou próspera, enriqueceu muita gente. Morre Jeroboão. E aí começa aquela questão... Tipo aconteceu na Argentina um tempo atrás, né? A cada 2 semanas um presidente novo, né? Em Israel aconteceu isso. Num período ali muito curto de tempo, passaram-se 6 reis. E isso é complicado, porque desses 6 reis que passaram em um período muito curto de tempo, teve reinados que duraram 1 mês. Desses 6 reis que passaram ali, só um morreu de morte natural, os outros foram assassinados pelo seu sucessor. Sim. Então imagina a situação que estava Israel. E nesse contexto histórico, surge então o profeta. Eu não vou falar todo o contexto histórico, vou deixar o pastor Colabone falar um pouco. Mas surge esse profeta Oséias, chamado por Deus para entregar uma mensagem então para essa gente, né? Foram 15 profecias que ele entregou no decorrer desse livro, conforme a estrutura que a irmã Beda leu ali. Quer falar mais o que, pastor, sobre o pastor, você está indo tão bem. Então, pelo menos que nós estamos aqui, ó. Nós estamos aqui. Não, eu falei sobre o conceito político, que é os reinados. Uma outra coisa que eu queria destacar é que toda essa disputa que aconteceu ali em Israel, haviam, vamos dizer assim, posições políticas distintas em Israel na época, e isso que gerou todos esses assassinatos e um querendo matar o outro para tomar poder. Mas basicamente haviam 2 pensamentos. Um era que eles queriam se alinhar ao Egito e o outro que queria se alinhar à Síria. E Deus mesmo condena isso, faz parte de uma das mensagens de Oséias, dizendo, olha, ao invés de vocês procurarem o Egito, parece uma pomba perdida, né? Sim, Deus sim, faz uma ilusão, parece uma pomba perdida. Um lado corre para o Egito, outro lado corre para a Síria. E Deus? Cadê Deus nessa história? Cadê Deus nessa história? E essa é a mesma aplicação, eu peço a licença, eu me responsabilizo, porque eu vou dizer agora, mas eu, quando li isso, eu me lembrei da situação que a gente está vivendo no Brasil. Ou é direita, ou é esquerda, ou é Estados Unidos, ou é China. E cadê Deus nessa história? Cadê Deus na história? Verdade. Então isso eu queria trazer como uma reflexão para vocês, alunos, que é exatamente o que estava acontecendo com o povo de Israel. E o que aconteceu? Eles foram indo, se enfraquecendo, a Assíria começou a cobrar pesados impostos deles, nem o Egito, nem a Síria ajudou eles, acabaram virando escravos da Síria. Período lá de 733, começaram a ser simples colônia da Síria, pagando altíssimos impostos, e em 722 aconteceu aquilo que vocês sabem, que Samaria, Israel, foi totalmente destruída, que até hoje não se achou os pedaços dela ainda. E jamais achará. Exatamente. Não vão conseguir. Então esse é o ponto, esse é o contexto histórico. Isso. Eu vou deixar o pastor Colabone falar sobre o religioso. O político eu já... O religioso era uma beleza. É assim. Na verdade,
a ideia central teológica do livro é amor incompreensível. Deus ama e a recíproca não é verdadeira. Então, eu, se fosse, professora Beda, eu estudaria esse livro em 3 tópicos. Primeiro tópico, a metáfora, a grande metáfora, né? É uma metáfora, assim, sem precedentes, o casamento de Oséias. Isso vai dos Tem uma questão literária aí também, né, professor? Isso vale a pena destacar, né? Pois sim. Isto vai dos capítulos 1 ao capítulo 3. Dos capítulos 4 ao capítulo 9 é o segundo estudo, que seria uma segunda lição. Esse não é o meu povo. Pelas atrocidades que eles faziam. Se lembra que teve, acho que uma aula passada, eu até comentei da importação. O PIB, eles incharam. O PIB dele, o PIB de importação inchou. Israel ficou inchado de tanto pegar coisas das nações vizinhas, dos cananeus. E aí incharam. Ou seja, importaram muito, exportaram pouco. E Deus queria que eles exportassem. Né? 3. O segundo é, eles não é meu povo, Deus está dizendo. Agora, no 3, mas eles são meu povo, que vai dos capítulos 10 ao capítulo 14. Vai entender, hein? Uma Vai hora entender. outra hora não é. Hora é, outra hora não é. Esse é o amor de Deus. Né? Esse é o amor de Deus. Então, é interessante o amor de Deus. Eu acredito que nenhum livro do Antigo Testamento expressa tão bem o grande amor de Deus para com Israel que o capítulo 11. O capítulo 11 é o capítulo das lágrimas, ao ponto de o próprio Deus não entender Deus. Agora eu não sei se você vai me entender agora. Se você está falando que o próprio Deus, vou entender você. O profeta o profeta Oséias, ele não acha como explicar isso. O próprio Deus indaga ele mesmo. Eu não sei o que está acontecendo. Eu estou irado, mas estou com meu coração inflamado por eles. Eu quero matá-los, mas eu quero amá-los. Então, parece que acontece uma ambivalência ali na conduta de Deus. O pior é que o profeta sabe, professora Beda, qual seria o fim deles. Já um histórico muito bem explicado pelo pastor Jackson, que a partir do ano de 733, 735 aí, antes de Cristo, a Síria começa, Salmaneser, ou Tiglat-Pileser II, desculpa, Tiglat-Pileser II, que está em eminência lá, que substitui o pai dele, que começa a colocar o dedo lá. Bom, assim, voltando um pouquinho ali, ele profetiza, professora Beda, uns 10 anos mais ou menos depois de Amós. E ele é muito influenciado por Amós. Então, assim, aí talvez o aluno pode falar, mas como é que o livro do Amós está lá mais lá na frente? Como é que é isso? Porque nós já explicamos, né, pastor? A sequência ali não é cronológica, né? Tá, então vamos entender. Que essa profecia aqui se dá até antes de Isaías. Porque nós deixamos claro na aula passada outra coisa, que não podemos nos ater a essa cronologia. Isso. Então vamos assim, a devastação promíscua, moral que enfrentou Israel. Por quê? Porque assim, a Síria, não a Assíria, agora estou falando da Síria, teve um problema interno lá e Damasco perdeu a rota comercial naqueles dias. Essa rota comercial coube a Samaria, que então era a capital do Reino do Norte, tá? E assim, Israel tornou uma espécie de Corinto,
Corinto era uma cidade portuária, onde todos os navios se ancoravam, e ali havia uma mística de riquezas e de luxúria. O que começou a acontecer? Começou a acontecer isso em Samaria. Tanto é que, a partir desse fato aqui, é que Isaías, lá um pouquinho para frente, profetiza e chama ela Galileia dos Gentios. Por que Galileia dos Gentios? Exatamente por essa mística de pessoas que aglomeravam ali. Porque a região era rica, era farta. E muita riqueza, é assim, Samaria virou uma espécie de Porto Seco. Não sei se dá para entender isso aí. Porto Seco é esses de exportação, né? sem as alfândegas. Isso. Samaria, então, gerou muito emprego, gerou muito dinheiro. Isso aí, com muito dinheiro, uma coisa começou a puxar a outra. Aí vem quando Israel, como o pastor Jackson disse muito bem, cadê Deus? Esqueceram de Deus. Para que eu quero Deus? Ou seja, as nações trouxe com essa tramitação de comércio ali em Samaria, as nações trouxe riqueza para Israel. Israel esqueceu das suas colheitas, esqueceu de tudo, porque eles tinham tudo. Tá? Bom, a partir daí, então, muita prosperidade, muito culto a Baal, olha lá. Então, aí que entra uma questão muito culto a Baal. A idolatria torna-se muito presente. Agora vem. Pasmem. Instalaram em Samaria, em Betel, tanto é que a Betel, que é chamada Casa de Deus, o profeta chama de Betel Aven. Aven é um deus. É o deus da prostituição. Então, ironicamente não existia essa cidade. Não. Né? Ironicamente. Casa dos ídolos. Isso, Casa dos ídolos. O que acontece? Eles instalam lá uma espécie de mercado do sexo. A Bíblia chama de mercado de prostituição ou casa de prostituição. Vai à casa de prostituição e pega para ti uma mulher da casa de prostituição. Olha onde chegou. Então assim, e nesse mercado, agora paz, meus senhores, a situação de Israel. E nesse mercado se afiliavam senhoras distintas da sociedade, mulheres casadas. Não sou eu que estou dizendo não, né? Leia Oséias capítulo 4, você vai ver. Agora, pasmem os senhores, um costume cananeu, começando ali da região dos filisteus, tinham esse costume. As jovens recém-casadas eram oferecidas à prostituição. Aqui no livro de Oséias, capítulo 4, ele fala uma coisa assim, assombrosa. Não castigarei, Oséias 4:14. Não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras. Ou seja, todos envolvidos. Quando adulteram, porque os homens mesmos se retiram com as meretrizes e com as prostitutas cultuais sacrificam. Pois o povo que não tem entendimento corre à sua perdição. O que está acontecendo aqui? Exatamente. Elas pegam essa profissão de prostitutas cultuais. Agora, vamos lá. Não condene Gomer. Quem era Gomer? Uma prostituta cultual. Amante de vários homens. E agora vem aquilo que não me explique isso. Talvez o pastor Oséias pode explicar. Oséias não, ele me batizou já me chamou como de Oséias. Me perdoe, eu acho gente. que você está parecido com Oséias. Me perdoe, gente. Mas assim, eu fui feliz quando eu chamei ele de Oséias. Vocês sabem o que é Oséias? Explica para eles, pastor. Oséias é salvação. Na verdade é o Jesus. Salva ele aqui é agora também dessa de chamar de Oséias. Josué também, né? Josué. Os três são hormônios, né? Oséias, Josué e Jesus são o mesmo nome. Perfeito. A gente só muda um pouco o jeito de falar, mas são o mesmo nome.
Perfeito. Então, professor, eu não sei se eu deixei claro Tá ótimo essa ambiência pela qual passava o povo de Deus. O povo de Deus. Eu queria fechar esse contexto com o capítulo 4, versículo 1 e 2, que diz assim, ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalecem o perjurar e o mentir, e o matar, e o furtar, e o adulterar, e há homicídios sobre homicídios. Essa era a situação. Ou seja, esse de pecado Israel. de Israel, essa infidelidade de Israel, as suas causas, né? Porque os seus castigos. Isso, porque o próprio sacerdócio, os próprios sacerdotes, né, pastor Jackson? Os sacerdotes. Os próprios sacerdotes se deixavam levar por essa ambiência. Se corromperam. Exatamente. E aí que Oséias completa: o meu povo está sendo destruído, não por culpa do meu povo, porque falta conhecimento. E lá no 6 e 9, Deus fala, olha aqui, como hordas de salteadores que espreitam alguém, assim é a companhia dos sacerdotes que matam no caminho para Siquém. Sim, eles têm praticado abominações. Misericórdia. Meu Deus. Então, aqui no resumo que eu coloquei, que na época Oséias, os sacerdotes tinham perdido a paixão pela piedade, né, que está no capítulo 4, 6 a 8. E eles abandonaram os seus postos sagrados e se uniram aos salteadores nas estradas. Isso. O livro de Oséias, ele tem uma linguagem, o ambiente dele é místico, nós já falamos. Ele é romântico, ele é poético, ele é metafórico e é dramático. Tudo, hein? Literatura completa nele. Está tudo entre os 14 capítulos de Oséias. Agora, eu discordo com o pessoal da Vulgata Latina que falou que esse cara aqui é um profeta menor. Eu não posso concordar com isso. Assim, professora, olha na leitura bíblica em classe. Olha bem como esse livro é carregado de uma dramaticidade. Não, eu falei, a dramaticidade e assim, prestar atenção na metáfora do escrito, da narrativa, que ela é tremenda. Olha só o começo. Dizei a vossos irmãos aí. Não, presta atenção. Que é um dos filhos. Mas aqui não diz no singular, diz no plural. Dizei a vossos irmãos e dá um nome. Ami. Ami, só que lá é Que Ami representa alguma coisa. Ele representa um contexto, tá? E as vossas irmãs, que é uma irmã só, né? Ruama. Agora, é uma mulher que nasceu, ou seja, ele vai até a Gomer, contrai casamento, nascem 3 filhos, 3 profetas. 2 profetas, homem, e uma profetisa. Gente que mostram com a vida, e assim, eu já li alguns indícios de que esses filhos, ao longo da vida, quando a Gomer volta, ela volta à prostituição, né? Ela volta ao seu hábito. Aí Oséias, que resgata Oséias, Oséias começa muito novo o seu ministério. Ele começa seu ministério dos 17 para 20 anos. E nessa idade é que Deus vê ele vocacionado, né? Claro, como nós falamos na aula passada, Deus chama ele. Olha a primeira missão desse rapaz. Ir para uma casa de prostituição. Ele falou assim: Deus, eu não estou te entendendo. Não estou te entendendo. Vai para uma casa de prostituição, você precisa casar, rapaz. Agora, se ele é um profeta, ele vai procurar quem para casar? Uma mulher ligada ao sacerdócio, uma filha de sacerdote, coisa dessa natureza. Mas não, pega logo uma prostituta. 3 filhos com ela. 3 filhos que têm um apontamento profético.
E olha que interessante. Deus fala, mas eles não são meus filhos. Mas Oséias, no introspectivo, ele grita dentro dele. Eu os amo, Senhor, são meus filhos. Deus fala, mas não são meus. Olha, você começa a entender isso, pastor? Que coisa triste isso. Isso é muito forte, né? Os nomes dos filhos de Oséias, a forma como eles são apresentados lá no capítulo 1, me chama muito a atenção. E é isso que a irmã Beda comentou antes, porque na nossa leitura bíblica, Deus está falando ali, diga ao seu filho Ami e a sua filha Ruama. E a irmã Beda muito bem pontuou. Tem um contexto. Porque o nome deles, como foi apresentado lá no capítulo de número 1, a filha, mulher, é Lo-Ami, que é a negação, né? Então, Ami é amada ou favorecida. Você vai encontrar diversas definições, mas para ficar mais fácil para você entender, amada. E o Lo na frente é o não. Então, o nome que ele deu para a filha dele era não amada. E o filho, Ruama, o nome significa meu povo. E o Lo na frente, como é a negação, não, meu povo. E aí lá nesse texto, no capítulo 11, Deus está dizendo, agora diga para o seu filho, Ruama, meu povo, e Ami, amada. Então, meu povo amado. Exatamente. Então você percebe em todas essas entrelinhas, um sentido metafórico. Um palco armado assim, alguma coisa armada, um cenário armado, carregado de uma metáfora, de um drama, coisa linda. Uma profecia vivida aqui, é incrível, professor. Sabe quando você vive na pele? Uma coisa é o profeta chegar, olha, assim diz o Senhor. Mas sabe que ele falava? Assim diz o Senhor, através do que eu estou vivendo. A vida dele era a profecia. Sim. Então, no 16, é assim, completando o que o pastor Jackson colocou, ele diz assim, e acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que me chamarás meu marido. Ou seja, depois que passou tudo isso, ele dá o direito dela de novo chamar ele de meu marido e não mais chamará mais meu Baal. Ou seja, Baal ali já era a fonte do pecado, né? O Baal era uma forma também de chamarem os senhores, né? Meu Senhor, meu Baal, mas também é o nome de um Deus, né? Exatamente. Esse mesmo Deus. Esse Deus Baal, ele permeou por muito tempo ali nas terras de Israel, mesmo nos dias de Elias, né? Ele era um Deus fenício. Se levantou muito contra ele, né? Foi. Um Deus fenício, que era o Deus da chuva, que não fez chover coisa nenhuma. Esse livro ele é fenomenal, assim, a gente está aqui compartilhando alguns subsídios com vocês, tem muita coisa, mas é um ministério, assim, o ministério de Oséias é um ministério apaixonante, né? Eu tenho uma citação aqui do escritor Mateus Soares, ele disse assim, a experiência humana se tornou o canal da revelação divina. Sim. Sobre isso que nós estamos falando, né? Oséias experimentou na pele a profecia, o que ele profetizava, o que Deus queria usar ele. A experiência humana se tornou um canal da revelação divina. Então, assim, nesse oculto, nesse não revelado, porque a matéria-prima de todo ensinador, de todo profeta, conforme nós falamos no trimestre passado, é a revelação. Mas quando você não tem revelação, você fica sem ação. Por exemplo, como é que eu vou explicar isso? Não tenho como explicar. Como é que eu vou explicar o livro de Ezequiel, que Deus fala assim, olha, Ezequiel, vem cá. Estava tudo bem, tudo bom. Ô Ezequiel, tudo bem contigo? Tudo bem, Senhor. Maravilha, tá indo tudo bem, graças a Deus. Maravilha. Aí Deus chega para ele assim e fala assim, ó, eu vou tirar o desejo dos seus olhos. Como assim? Eu vou matar sua esposa. Ela vai morrer.
E eu não quero que você sofra o luto. Não, né? mas Ainda mais. não chore. Não Não chore. chore. Agora, ele chorou? Claro que ele chorou. Ele derramou a alma dele. Esse não chore, não mostre a ninguém. É. Porque o choro do oriental é escandaloso, né? Não sei como é que eles fazem. Eles jogam areia para cima, rasgam os vestidos. Deus falou, não faça isso. Se contenha, né? Bom, nós já vimos então os 2 primeiros pontos, né? Que é a vida de Oséias Sim. e esse contexto histórico também. Na realidade, então, nós vamos já passar para esse último momento aí, que é esse casamento, né? Como um reflexo de comunhão com Deus. O que vem a ser esse casamento, né? Essa coisa toda. Professora Beda, eu tive lendo paralelos, eu gosto muito de ler paralelos a exemplo do pastor Jackson. Graças a Deus não errei mais. Pastor Jackson. Eu tive lendo paralelos, e em paralelos que ajuda a gente a entender a narrativa, que Oséias se apaixonou violentamente por Gomer. Aí você vai falar assim, mas isso foi uma indução divina? Foi. Ele precisava entender, pastor Jackson, na pele o que Deus passava com Israel. O que ele ia entender na pele material, a dor, aquilo ali, o que Deus sentia espiritual com Israel. Então, assim, é como o poeta disse, amor é dor que dói e não se sente. Olha que loucura isso. Dá para entender? Não é poesia. É dor que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Olha lá. Ai, Jeová, segura. Segura. Então, Oséias, então, através da sua própria experiência, ele exortou Israel sobre esse perigo da infidelidade. Sim, né? Perfeito. Essa traição Sim, a Deus. sim. E aí onde que entra essa questão da metáfora, né? Ele Isso. fez essa comparação aí para demonstrar, né, o fascinante amor de Deus. E principalmente eu acho que o fato de depois Na ele ter decadência ido moral. resgatar, né? Trouxe de volta, né? Restituiu o seu Aí seu nesse meio tem um casamento. divórcio, né? Sim. O problema que eu vejo de Oséias, até então, tá bom. Mas daqui para frente, a partir daqui para frente, ele tem a revelação de Deus que viria o castigo. E agora, precocemente, ele começa a sentir na pele o que Deus já sentia desde sempre com a raça humana. Ele começa a sentir na pele que Deus já havia mostrado para ele que a Assíria vinha. Aí ele começa a cair em si e se perguntar, mas Senhor, todo o meu sacrifício, Tudo que eu fiz, o que eu plantei, todos os meus aquilo filhos, que eu busquei. tudo o resgate dela, toda a traição que eu sei, porque ela foi mulher de... Sendo minha esposa, ela foi mulher de outros homens. Eu fui lá e resgatei. Tudo isso não valeu nada. Senhor, o objetivo não vai ser cumprido. O seu povo não vai se arrepender. Não valeu nada. Que dor. Irônico, né? E olha a mensagem final. Ô Israel. Como é que é a mensagem final lá? Converte-te. Israel, converte-te. Volta, capítulo 14, versículo 1. Volta, exclamação, Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Israel, volta. Que triste. Agora, nós precisaríamos de uma aula inteira
pastor Jackson, Só para pra falar essa o segunda- capítulo 11. 11, né? É um bom tema para uma mensagem, né? Que nem diz o pastor Abimael, que sempre fala, né? A mensagem aí, já A tô... mensagem. Já tô... Eu vou ter O uma pastor mensagem. Abimael fala assim, a mensagem aí, já anotei. Já. Já anotei a mensagem. Ele fala mesmo. Quando Israel era menino, olha que lindo isso, eu o amei. E do Egito chamei o meu filho. Mas quanto mais eu o chamava, tanto mais se iam da minha presença. E o que eles faziam? Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. E quanto mais Quanto mais eu atraía, mais Deus também derramava o seu amor, né? Quanto, a compaixão de Deus ali. É assim, pastor Jackson. É assim, como é que a gente vai entender? Parece que o filho mais rebelde que você tem é aquele que você mais ama. É aquele filho que você quer estar assim. O outro que é tranquilo, que é da igreja. É o caso do sempre filho, lá. do filho pródigo. né? Até por sinal, assim como o filho pródigo, está Oséias também com a esposa pródiga, né? É a mesma história, mesmo... É o mesmo ambiente. Por isso que eu falei no início que toda essa... Eu comecei a responder a pergunta. Ele remete ao Evangelho, né? Ele remete aos Evangelhos, ao Novo Testamento. Tudo remete. O Evangelho. Sim, E é interessante que lá no filho pródigo, justamente o filho que termina, né, a parábola, a gente não sabe o que aconteceu com aquele filho. Será que ele entrou na festa? Olha só, a incógnita. Será que ele entrou na festa? O outro que foi, se perdeu e se arrependeu e voltou, estava lá na festa. E o filho que o pai diz, mas tudo que é meu sempre foi teu. E você nunca aproveitou. E você está aí reclamando do seu irmão. Entra, vem na festa com a gente. E a gente não sabe se ele entrou. Exatamente. Então, é um ponto de reflexão muito importante. Né? A gente... Muito importante mesmo. Inclusive, dá uma mensagem também, né? Porque, veja bem, é uma mensagem. Dá mensagem. É porque o filho mais novo, né? Era o rebelde, né? Ele chega pro pai e diz assim, ô pai, eu pequei contra o céu e perante ti, pai. Aí o pai, que é Deus, mas eu tô falando assim, mas olha pra lição, tá? A lição, olha a lição tá bem isso mesmo. Estamos respondendo a pergunta, mas tranquilo. Olha pra lição. O pai fala pro mais novo assim, eu não computo débito. Deus não computa débito de ninguém. Ele só falou de débito dele. O pai falou, dos teus pecados eu não me lembro mais. Você voltou. Você estava morto, você voltou. Não computa o débito. E o outro mais velho? Vem falar de crédito, não vem? Ele chega pro pai e fala, tô aqui, nunca peguei, eu tenho direito, mas nunca fiz uso do meu direito. O senhor está sabendo? O pai olha para ele e fala assim, meu filho, eu não computo crédito. Eu amo incondicionalmente. E aí se vê nesse contexto, né, quando o senhor colocou, pastor Jackson, sobre ele, né, fica essa pergunta, né, será que ele participou da festa, será que ele entrou na festa? Aí nós vamos trazer para o nosso contexto também, eu né? acredito, nossa vivência. Quantos que diz Senhor, Senhor, estão aqui, estão servindo, né? E será que no dia do Senhor eu vou entrar na festa? Eu estou preparado para entrar na festa com tudo isso que eu servi, com tudo isso que eu fiz? É como escatologicamente, que a gente até já comentou em algumas aulas nossas de escatologia. Tudo que eu falar acerca dessa indagação do pastor Jackson é dedução. Ele entrou ou não? Se eu disser que sim, é dedução. A Bíblia não diz. Se eu disser que não, é dedução também. Então... na dedução, não use dedução, fique com revelação. Você erra menos. Com certeza. Por isso desse questionamento, né? Como eu estou hoje? Qual é a minha condição?
Sim, eu acho que a gente pode voltar de novo nesse assunto quando for falar sobre Jonas, né? Sim, com Jonas certeza. também termina da mesma forma Perfeito. o livro de Jonas. É uma indagação também, não é? Muito bem, eu acho que nós chegamos. Eu gostaria de saber se vocês têm mais alguma coisa a acrescentar aí nessa questão. Eu só queria fechar. Primeiro, uma de ordem prática que eu queria aproveitar o pastor Colaboni aqui e perguntar para ele. Que o autor ele escreve que, segundo os judeus calculavam, o Oséias profetizou aproximadamente 90 anos. Então, eu não cheguei nesse número. Eu não. Então, isso que eu ia perguntar também para o professor, porque você falou 40 no início. Eu leciono essa matéria faz mais de 30 anos. O número máximo que eu cheguei foi 60. E ainda estourando, tá? Mas 90 eu admirei também. Eu fiz o cálculo aqui porque ele menciona assim, tendo como base o meado dos reinados de Jeroboão e Ezequias. Mas não dá. Só que Jeroboão reinou a partir de 753. E Ezequias reinou até 686. Então, do início de Jeroboão até o final de Ezequias, dá 90 anos. Mas não é isso. E, na verdade, a maioria concorda que ele começou no final de Jeroboão. Se for o tempo... se ele começou no final de Jeroboão... Se for até... Professora Beda, se for até o tempo de vida dele, 90 anos, se ele viveu 90 anos, aí tudo bem. Mas tempo profético... Eu quis trazer esse ponto, que pode ser que surja alguma pergunta para os nossos professores na escola, né? Algum aluno. Sim. Não, mas eu sempre ouvi falar que era menos, por que a lição está dizendo que é 90? E eu fui conferir no livro de apoio, e lá no livro de apoio também está 90 anos, e ele não cita da onde ele pegou essa referência. Ele afirma 90 anos? Sim. Afirma 90 anos. Sem bibliografia. Não, ele coloca, pelo menos o que eu vi lá, ele coloca aqui, o seu ministério foi longevo, Jeroboão II reinou no norte de 793 a 753 a.C. Ezequias reinou no sul de 715 a 686. Aí, no mínimo que podemos afirmar que ele profetizou entre 753 a 715. 90 mas anos. Não dá 90. Não. Aí colocou os judeus calculavam que ele tinha profetizado por aproximadamente 90 anos. Mas se você dá cronologia, não dá. Eu acho que talvez ele quis dizer viveu por 90 anos. Bom. Aí até ser. Que... Houve uma... pode ser. Então eu queria trazer esse tema bem de ordem prática muito mesmo. Para fechar. E aí eu queria terminar lendo também o comentarista que cita Romanos, capítulo 5, do 6 ao 8. Romanos 5, 6 a 8. Que diz assim... Eu até grifei. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo. Pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Na lição, eu queria deixar para quem não entendeu, tá ali uma palavra que você pode interpretar mal. O escritor diz assim: não podemos esquecer que também somos atraídos à salvação pelo escandaloso amor de Deus. Não estranhem a palavra escandaloso amor de Deus. O escandaloso ali é colocado como uma metáfora, algo grande e incompreensível, tá? Que foge à via de regra. Que é esse que nós acabamos de ler, né? Nós não merecíamos e Deus deu o seu Filho por nós. Então, Oséias, como esse profeta menor, que é um dos maiores... O maior dos menores. O maior dos menores, ele nos ensina, sobretudo com a sua vida, perfeito. Né? E aí vem a pregação aí de um Deus que ama incondicionalmente. Perfeito. Amém. Então Deus abençoou Israel, né, com essa liberdade na terra. Muito bem. Vamos agradecer a Deus? Pastor Jacques. Amado Deus, te agradecemos por essa oportunidade e pedimos que o Teu Espírito Santo complete, Senhor, esse ensinamento no coração dos nossos telespectadores e aqueles, Senhor, que irão ministrar a escola bíblica dominical, sejam usados por Ti. Abençoa, Senhor, os nossos professores, os nossos alunos. Abençoe, Senhor, a toda a Tua igreja. Nós pedimos
e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada a todos vocês que estiveram conosco no nosso encontro anterior, bem como você que participou desse encontro. Para nós sempre é uma alegria poder saber, né, que vocês estão sempre ligadinho, compartilha. Lembrando que essa programação sempre ela vai ser reprisada tanto na Rádio Vale, quanto também nas nossas redes sociais, que fica lá fixado e você pode a qualquer momento acessar e assistir a nossa programação. Eu quero agradecer você e desejar para você que Deus te abençoe, te guarde, te fortaleça, que você sempre seja fiel, seja um leitor da Bíblia Sagrada e com certeza crescerá e muito. Deus abençoe. Amém.